Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o Ender Silva, que é diretor técnico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima, a FAPE, que vem conversar com a gente sobre o edital. Na verdade, que foi aberta as inscrições para a chamada Agroambiental, que é uma iniciativa que tem como objetivo impulsionar as pesquisas voltadas para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e indígena aqui no estado. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, eu que agradeço a sua recepção aqui no programa. Explica pra gente então o que é a chamada agroambiental, o que vem trazendo esse edital. A chamada agroambiental é uma iniciativa do governo do estado de Roraima, realizada por meio da FAPER e dos parceiros. Essa chamada, a idealização dessa chamada, ela veio de uma necessidade de trabalhar pesquisa junto aos produtores familiares e os produtores indígenas, visando buscar soluções, né, para alguns aspectos que acontecem, por exemplo, o ano passado, da estiagem, do excesso das pragas, da falta de água, da falta de pasto para o gado. Então, essa pesquisa ela vem justamente, esse edital, essa chamada, justamente para trazer a visão científica para trabalhar nessas áreas. E aí, a partir daí, gerar ou melhorar ou criar novas políticas públicas ou fomentar as políticas públicas com os resultados dessas pesquisas. Então, deve impactar diretamente aí até o trabalho que é desenvolvido dentro das produções mesmo, familiares indígenas? Sim, a ideia é que a pesquisa seja feita em campo. Então, os pesquisadores vão atuar junto com os técnicos das instituições parceiras, os pesquisadores vão atuar em campo, lá nas propriedades que forem definidas pelos parceiros e pelos pesquisadores. Essas propriedades não foram definidas ainda ou já estão previstas no edital? Não, o edital prevê algumas áreas específicas onde tem algumas incidências, né? Mas as propriedades especificamente não. O que está definido é alguns municípios onde já foram detectadas algumas incidências. Por exemplo, os municípios onde possuem maior foco de incêndio em todos os anos, que aí vai se trabalhar a prevenção do incêndio, a pesquisa para poder trabalhar esses mapeamentos e tudo mais. Por exemplo, o moco da banana. Então, os municípios onde já se percebeu onde tem o foco. Então, aí, que é a praga, né? Que é a praga. Então, aí se vai trabalhar nesses municípios. Mas isso, quem vai decidir é o pesquisador. E aí, no momento que ele apresentar a proposta, existe uma comissão que vai analisar e verificar se essa proposta está adequada ao que o edital solicita, né, dentro daquelas áreas ali de necessidade que foi mapeado pelos parceiros. Lembrando que os parceiros aí, a gente está trabalhando com o IATER, com a DER, com a FEMAR, com a SEAD e com o Corpo de Bombeiros, especificamente com a questão da defesa civil, questão dos incêndios, né? Por que é necessária essa parceria, né, e esse trabalho em conjunto? Porque o objetivo da chamada além de trabalhar junto com os produtores, os pequenos produtores familiares e junto com a agricultura indígena, é trabalhar as demandas junto com os parceiros. Então, por exemplo, o técnico do IATER vai estar junto com o pesquisador lá na propriedade. Hoje, quem faz a extensão rural é o IATER. Então, vai ter essa parceria para que o técnico do IATER possa acompanhar o pesquisador lá na propriedade. Vai se falar hoje em políticas públicas na área de agricultura. Quem faz é a SEAD. Vai se falar na questão de combate ao incêndio, do mapeamento dos focos de incêndio e tudo mais. Quem faz? Corpo de Bombeiro, Defesa Civil. Vai se falar na questão do Roraima Mais Leite agora, por exemplo. Então, políticas públicas também da SEAD. A ADER lida também com a questão das doenças. Então, cada parceiro vai estar ali junto conosco no edital, justamente para trabalhar
essas orientações e trabalhar definindo ali quais são os focos que se tem que fazer essa pesquisa e como é que eles podem depois orientar esses pesquisadores com informações ou dar direcionamentos, enfim. Os parceiros eles estão aí para contribuir para o cômputo geral aí dos resultados. E falando em parceria, né, como é que é alinhado também esse trabalho de vocês com as próprias comunidades indígenas e também com os produtores não indígenas, os produtores rurais, agricultores familiares, né? Isso, então aí entra os parceiros. Então essa ponte aí, aí entre os parceiros que vão fazer, que já estão lá, né, que é o caso do IATER, já faz esse trabalho de extensão rural, já estão inseridos dentro dessas propriedades, então o IATER vai fazer essa parceria aí. E o próprio pesquisador, porque a gente sabe que tem muitos pesquisadores que já têm uma linha de pesquisa que já atua junto às comunidades, junto aos pequenos produtores. Então, o próprio pesquisador já tem essa experiência também. A gente tem o zoneamento ecológico econômico do Plano Roraima 2030, né? Deve estar alinhado com isso também? Sim. Né? Então, o edital prevê que os projetos, as propostas de projetos de pesquisa, eles estejam alinhados ao ZEE e também ao eixo desenvolvimento do Estado, que é o Roraima 2030. Né? Então, dentro daqueles eixos, daquelas propostas, o projeto tem que estar ali alinhado, porque a ideia do edital é seguir a linha de trabalho e desenvolvimento do governo do Estado, né? Então, que é esse planejamento Roraima 2030. E aí, dentro disso, vocês fazem esse planejamento e o foco também nesses pesquisadores de trabalhar realmente essas temáticas, essas problemáticas dentro do nosso estado. Quais os instrumentos que eles devem utilizar, né? Aí dando já dicas para esses pesquisadores para fazer a inscrição desse projeto, né? Para, enfim, pensar nessas políticas públicas. Isso. O edital ele traz bem detalhado o que se precisa, né? A primeira questão é que as propostas elas precisam estar alinhadas aos eixos temáticos. Então, foram definidos eixos temáticos que precisam estar, os projetos precisam estar alinhados. Então, são eixos em manejo cultural e do solo, economia e segurança alimentar, manejo de pastagens e saúde animal e segurança ambiental. Aí, dentro de cada eixo temático desse, existem alguns temas, né? E dentro de cada tema, existe um produto que se espera dessa pesquisa. Então, só para te dar um exemplo, a gente tem aqui o segurança ambiental. Então, um dos eixos, dos temas de segurança ambiental seria aí modelagem visando a agricultura familiar indígena de baixo carbono. Então, o que se espera dessa temática? Se espera que se elabore uma estimativa de carbono produzido por operação agrícola executada e as formas de reduzir, evitar ou mitigar o carbono do modo operandi local. Então, é um produto que o pesquisador, ao final da execução do seu projeto, vai ter que entregar. É óbvio, só isso não. Claro que o pesquisador vai publicar artigos, vai publicar livros e tudo mais, mas para o fomento, para ajudar nas políticas públicas do Estado, a gente pede esse produto em específico. Então, quer dizer que todo esse trabalho também vai findar numa produção científica também? Também. É uma pesquisa científica, né? Mas aí, para além do artigo publicado vai ter o resultado prático, né? Vai ter o resultado prático, que é um resultado que vai servir aí para que os gestores das pastas possam tomar decisão em cima da pesquisa realizada. Aí que entra um ponto importante que eu acho que dá até para a gente destrinchar você, né, falar melhor. Por que que são necessárias essas pesquisas, né? De que forma que elas vêm, como você falou, contribuir para essa tomada de decisões, para a criação mesmo de políticas públicas? Por que o poder público, as instituições públicas precisam saber dessas informações, desses dados? São informações que podem auxiliar. Então, hoje, já existem todas as secretarias, ele já tem mapeado, já tem uma série de um banco de dados com essas informações, né? Então, o que a gente pretende aqui, na verdade,
é tocar em pontos específicos. Então, por isso que a gente trabalha com o tema, com os eixos, o tema e o que a gente precisa, né? Porque a gente não é que vai gerar não vai gerar nova política, não. O que a gente quer são subsídios para discutir e melhorar as políticas que já existem, né? Fomentar as políticas que já existem, entender ali aquele problema específico, que é o que aconteceu o ano passado, por exemplo, com toda essa problemática que nós tivemos em relação ao meio ambiente, né? E que possivelmente a gente deve ter no futuro outros problemas, porque a gente sabe que a mudança climática é uma realidade, né? Ela bate na nossa porta, todos os anos a gente vem sofrendo. Os problemas se agravam, né? Se agravam. Então, a pesquisa vem justamente para trazer algo novo, e no mundo inteiro, isso não é um problema especificamente de Roraima, é um problema do Brasil e do mundo. A gente viu o Rio Grande do Sul, o que aconteceu. Então, não é um problema aqui, local, é um problema mundial. Então, mas a gente vai trabalhar localmente, e a ideia é que essas pesquisas tragam possibilidades para que a gente consiga pensar e antecipar aos problemas, né? No caso, mitigar os problemas que possam ir acontecendo. Como é que serão distribuídos os recursos financeiros para financiamento desses projetos? Olha, a gente está trabalhando com duas modalidades. Então, junto com os parceiros, a gente fez um modelo em que a gente vai trabalhar com três tipos de atores aí, né? Então, a gente tem a figura do professor, pesquisador, coordenador do projeto. Então, esse professor, coordenador, pesquisador, ele precisa ser doutor na área, pesquisador de fato, com doutorado e tudo mais. Então, ele vai ser o proponente. Então, e na equipe, a gente já montou até a estrutura da equipe. Na equipe, vai ter um outro pesquisador, não precisa ser doutor, pode ser mestre, mas que também esteja alinhado. Esse professor doutor, necessariamente, ele precisa ser vinculado a uma instituição pública, ou de pesquisa ou de ensino. Então, uma das universidades públicas ou numa instituição de pesquisa. Os demais, não necessariamente. Então, podem ser de qualquer instituição pública ou de ensino ou não estar vinculado a nenhum. Mas o coordenador, sim. E aí, por quê? Porque a gente vai também fazer o aporte de um auxílio financeiro para fomentar a pesquisa. Então, a partir desse momento, por exemplo, ele compra um equipamento. Ao final da pesquisa, esse equipamento vai ficar onde? Na instituição de vínculo desse proponente. Então, por isso que tem que ser uma instituição pública. E aí, o projeto vai ter, o pesquisador vai ter a figura de mais 3 graduados, egressos dos cursos relacionados, e vai ter a figura de 3 alunos de iniciação científica. Então, é uma equipe composta por esses atores, e aí cada um deles vai receber bolsa, né? A gente vai pagar as bolsas e mais um valor de auxílio financeiro para custear ou ajudar a custear parte da pesquisa. Então, a gente tem aí, mais ou menos, aí, a bolsa vai ser para coordenador R$ 2.500. Por isso, a gente está falando em 12 meses de pesquisa. O pesquisador, R$ 1.800, o apoio técnico, que são os alunos egressos, R$ 1.500, e a iniciação científica, R$ 750. Então, a gente está tentando fazer o quê? Alinhar o pesquisador doutor, o pesquisador mestre, os egressos, que podem ser egressos, mas também podem estar cursando um mestrado, né? E os alunos da graduação, ou seja, envolver várias formações, níveis de formação aí em um projeto só. Falando em formação, né, desses profissionais, mestres, doutores, alunos, quais os cursos que podem ser contemplados, né, dentro das universidades? Tem aqui a Universidade Federal de Roraima, tem a estadual, tem as instituições particulares também. Quem são esses alunos, né, que podem participar, tanto alunos como professores, como pesquisadores? De forma geral, o edital, ele desde que justificado, qualquer área que se encaixe num daqueles eixos que a gente comentou aqui. Mas o edital, ele trata especificamente de algumas áreas, né, que estão habilitadas. Então, agronomia, engenharia florestal, economia,
biologia, geografia. Então, são algumas áreas que já estão previamente habilitadas. Mas a gente tem o edital traz uma brecha de que qualquer área pode participar, desde que justifique a formação alinhada à linha de pesquisa, né? Porque a formação tem que ser alinhado ao que se vai fazer, né? Então, se você vai fazer análise de solo, então você tem que ter uma formação específica para fazer aqui a análise de solo. Não dá para colocar lá um administrador para analisar solo, né? Mas, assim, por exemplo, até ciências contábeis e administração estão previstos, porque a gente está trabalhando aqui uma linha que é economia, né? Que é tratada a questão econômica dessas propriedades, como é que eles podem fazer um processo ali que melhore a renda, melhore a rotatividade. A dinâmica financeira mesmo. Exato. Né? Então, também está previsto também isso aí. Então, acaba aqui sendo um edital abrangente, né, para níveis de formação, contando e de acordo com o edital e com os eixos temáticos. De acordo com os eixos temáticos, exatamente. Em relação já a essa questão que a gente estava até conversando, das mudanças climáticas, quais são os outros desafios que você, né, percebe que o estado de Roraima enfrenta, que impacta diretamente essa produção dos agricultores familiares, agricultores, produtores indígenas, visto a questão das queimadas? A gente vive em período de seca, tem queimadas, tem período de cheia, e aí às vezes chove muito. E aí a gente cita também a questão das questões climáticas no mundo inteiro. Porque lá na ponta do Brasil, né, da ponta do país, tivemos as enchentes, né, que, enfim, findaram a vida de muitas pessoas, destruíram casas, mas, ao mesmo tempo, já tivemos na sequência também as queimadas na região de São Paulo, região centro-oeste ali do Brasil. E enquanto tudo isso está acontecendo aqui no Brasil, em outros países também está acontecendo as queimadas. Em Los Angeles teve umas queimadas recentes. Então, assim, o mundo todo está desregulado. E como é que isso impacta diretamente, vocês observam aqui no estado de Roraima, as produções da agricultura familiar indígena e também da agricultura familiar dos não indígenas? O que impacta é que isso, de certa forma, os produtores eles não estão ainda preparados para essas mudanças. Claro que eu não tenho formação na área, mas o que a gente percebe é que as mudanças elas estão acontecendo e os pequenos produtores eles não estão conseguindo acompanhar o ritmo dessas mudanças. Que é muito rápido. Então, por exemplo, a questão da morte dos gados, por exemplo, do gado ano passado. Aumentou-se a quantidade de... Uma maneira bem simples de dizer, não técnica, aumentou-se a quantidade de animais, mas não se aumentou a quantidade da pastagem e nem se criou estratégias para uma possível falta outra forma de alimentação. Exato. Então, veio a estiagem, aumentou-se a quantidade de... A lagarta tem todo ano, mas aumentou-se a quantidade, então o pasto foi degradado e não se tinha alimentação para o gado. Então, é esse time aí que a gente... Né, que eu acho que é um dos problemas maiores que a gente verifica. Até porque, em outros aspectos, o governo do estado sempre vem trabalhando, vem ajudando, vem fomentando muito a produção, a agricultura familiar indígena. Né? São projeto de grãos, projeto de maquinário. O governo tem trabalhado muito, muito efetivo em cima do auxílio, né, dessas políticas públicas para a produção familiar indígena no estado. Mas o que eu vejo é essa questão desse time. Pelo menos nesse momento teve esse problema. E diante desse diagnóstico, que até a própria FAPER já percebeu, né, já a partir de estudos, pesquisas, o que vocês esperam receber de projetos, né? Quais são as expectativas que devem ser consideradas durante a avaliação e a aprovação dos projetos inscritos? O que a gente espera é que... A gente espera uma alta demanda, né? Na verdade, esse é o primeiro edital da FAPER, único, exclusivo da FAPER, né? A FAPER é uma instituição bem jovem, a gente vai fazer 3 anos agora, dia 27. Tá pertinho. 3 anos. Então, é uma instituição muito jovem ainda. E até então a gente vinha trabalhando com programas, mas em parceria, né?
os programas em parcerias com o governo federal, com o Sebrae e tudo. E agora esse edital, essa chamada, é uma chamada nossa, só nossa. Então, e era um pedido muito forte dos pesquisadores, né? Que vinham sempre solicitando um edital próprio da FAPER e tal. E a gente tem esse edital aí. Então, o edital não é um edital, é um edital que a gente prevê aí a seleção de 12 projetos. Então, o recurso financeiro de R$2.200.000. Então, são 12 projetos. Mas esse edital é um edital que a gente tem uma esperança muito grande nos resultados e que a gente pensa que ele pode se transformar em um edital que todo ano a gente consiga fazer, claro que visando outros aspectos, trabalhando outros aspectos, mas que a gente tenha uma periodicidade nesse edital. É um edital inédito, então no Brasil ainda não tem nenhum edital parecido com o nosso, então é um edital realmente regional, né? Não se tem. Inclusive, o governo federal lançou recentemente algum programa parecido, mas não tem essa característica específica, né, de analisar ali os problemas específicos das regiões. Então, a expectativa é grande, até porque são várias áreas de formação, várias áreas de atuação, e aí o que a gente espera realmente a parceria dos pesquisadores para que a gente realmente consiga desenvolver um bom trabalho, ter bons resultados, para que a gente realmente consiga contribuir com a sociedade. A ideia é contribuir com a sociedade. Dando dicas aos pesquisadores, né? Quais são os critérios principais que devem ser avaliados durante a leitura desse projeto? Os critérios é ter um pesquisador, professor, doutor, vinculado à instituição de ensino ou de pesquisa. Esse professor, ele vai selecionar a sua equipe, então é livre, ele que vai selecionar a equipe dele. E aí é ter esse cuidado em verificar o ZEE, em verificar o Roraima 2030, ver ali quais são as linhas e eixos que o governo vem trabalhando e seguir os eixos, né? Os eixos de pesquisa, os eixos temáticos do edital, buscando sempre essa questão da possibilidade de retornar um produto que seja realmente aplicável, né? Que seja realmente... Então, aí a gente está esperando aí produtos do tipo índices, mapeamentos, processos, protocolos. Então, é esse tipo de produto que a gente está esperando, que possam ser utilizados para tomada de decisão. Pode só reprisar para a gente quais são os eixos? Sim. São 4 eixos, né? São 4 eixos. Manejo cultural e do solo, economia e segurança alimentar, manejo de pastagens e saúde animal e segurança ambiental. São os 4 eixos que a gente vem trabalhando, né? Aí as informações, elas estão todas lá no edital, no portal da FAPER. SIGFAPER, sistema SIGFAPER, né? FAPER, o site, o edital está no site faper.rr.gov.br, né? A submissão das propostas é pelo SIGFAPER, que é o nosso sistema. Qualquer dúvida que o pesquisador tenha em relação ao sistema, a gente tem um e-mail lá no edital, pode entrar em contato ou pode procurar a FAPER. A gente está à disposição ali de segunda a sexta para atender. É interessante que a gente traz aqui no nosso projeto, né? Existe um formulário, é bom até falar isso. Lá no edital, no anexo, tem lá um formulário de inscrição. Mas lá no site da FAPER, quando você entra no site da FAPER, vai ter lá programas chamada agroambiental. Dentro desse site da chamada agroambiental, existe todos os formulários em formato editável, para facilitar a vida do pesquisador, para ele não ter que transformar aquele PDF em um documento editável. Então está tudo lá, porque ele tem que preencher esse projeto, já está no formato certinho. Que legal, já está formatado. Já está, é só preencher lá os campos, né? Para facilitar realmente e para dar transparência na avaliação, porque para todos serem avaliados da mesma forma, né? Para as informações serem coerentes. Então, o que a gente precisa é um projeto básico, um projeto científico básico, não vai fugir muito do que os pesquisadores já fazem no seu dia a dia, né?
a novidade é que, nesse formato, a gente pede para ele informar qual é o produto que ele pretende desenvolver, né? Qual é o produto que ele pretende entregar, um plano de comunicação científica. O que é isso? Um plano de comunicação científica é como ele vai retornar esses resultados para a sociedade. Então, a gente precisa fazer que esses resultados retornem para a sociedade, né? E esse retorno pode ser publicação, pode ser em rede social, pode ser em vídeos no YouTube, pode ser em entrevistas. Ele que vai decidir. Vou dar uma dica aqui, pode ser em revista também. Pode ser em revista também. A Defensoria tem uma revista específica científica, né, que é para produção científica, então já fica a dica também para os pesquisadores. Olha aí, já vou divulgar com eles já, que os resultados podem procurar a Defensoria para a gente poder fazer essa análise, para poder divulgar esses resultados. Então, esse plano de comunicação é para isso. A gente precisa devolver para a sociedade os resultados da pesquisa, porque é dinheiro público, então a gente precisa realmente dessa visibilidade. E aqui tem algo diferente, que é um cronograma de capacitação ou treinamento. Ou seja, tudo aquilo que o pesquisador for trabalhar lá na pesquisa e for descobrindo, e for mexendo, e for entendendo, ele vai aplicar junto com o produtor rural, fazendo capacitações. Então, ele vai fazer um plano de capacitação para que esse pesquisador, junto com os técnicos parceiros das instituições parceiras, façam, quando necessário, as capacitações para os produtores rurais, né? Então, você pode melhorar aqui o manejo da pastagem. Como é que ele pode fazer isso? A pesquisa demonstrou que ele precisa fazer lá um método diferente do que ele já faz. Como é que ele pode fazer? Então, o pesquisador vai montar um cronograma de capacitação para poder capacitar esse produtor rural. Isso é muito legal, que acaba contribuindo com a formação dos estudantes, né, dos alunos, dos pesquisadores, para quem está no mestrado, no doutorado, e aí formam profissionais preparados para atuar diretamente dentro do estado de Roraima, conhecendo o território, conhecendo a população, as comunidades, os produtores, agricultores, e, na prática, colocar o estado de Roraima como centro de pesquisa mesmo, né? Mostrar o que é feito e quais as necessidades da população do nosso estado. Isso é muito bacana, a gente vê isso já aqui com a sua explicação na nossa conversa. Então, eu queria assim, que você motivasse mesmo esses estudantes, alunos, professores a participarem desse edital. Acho que já essa forma de divulgar já é uma forma de incentivar também. Mas, a partir da execução desses projetos, como é que vocês vão também acompanhar e monitorar essa pesquisa? Isso é um ponto importante. Então, a gente, lá na diretoria técnica, como eu te falei, antes de começarmos aqui, a gente trabalha desde da concepção do edital até a prestação de contas, né? Então, o acompanhamento, a gente vai realizar o acompanhamento por meio... Primeiro, o acompanhamento por meio da documentação. Então, são relatórios, né, técnicos, científicos e financeiros que o pesquisador, o coordenador, vai ter que enviar quadrimestralmente. Então, a cada 4 meses, ele vai entregar esses relatórios. Esses relatórios, eles vão ter também... Existem já os modelos de relatório. Da mesma forma, ele vai baixar o formulário lá no site da FAPER e vai preencher esse formulário com as informações que ele tem do projeto, dos resultados, do que ele conseguiu. Ou seja, ele mostrar, de acordo com os objetivos que ele estabeleceu no seu projeto, o que ele está conseguindo realizar. De acordo com o cronograma que ele estabeleceu das ações a serem executadas, quais são as ações que foram feitas e as que não foram feitas, justificar, né? A gente sabe que a pesquisa, às vezes, ela não vai para onde a gente pensa que ela tem que ir. E no meio do caminho você tem que mudar a rota, não tem como. Isso a gente entende, isso é claro, eu também sou pesquisador. Então, mas ele tem que, nesses relatórios técnicos, ele tem que demonstrar isso. Então, se mudou a rota, tem que explicar e justificar por quê, para a gente poder acompanhar, né? Então, isso é o relatório técnico, que vai entregar de 4 em 4 meses. E tem um relatório financeiro. Por que o financeiro? Porque ele vai ter um aporte financeiro para auxiliar na execução dessa pesquisa. E esse aporte financeiro, ele vai utilizar, quando ele utilizar esse dinheiro, ele vai ter que demonstrar essa utilização. Então, isso são regras do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, que exigem que a gente faça esse acompanhamento. Então, comprou uma máquina, comprou um equipamento, comprou um insumo,
tem que apresentar nota fiscal. E é claro que isso tudo tem que estar no projeto. Então, na elaboração do projeto, você já tem que dizer o que você pretende fazer aquisição, os materiais, os insumos que você, com aquele recurso que está previsto, o que você vai comprar. E a partir da execução do projeto, nós vamos avaliar nos relatórios se ele cumpriu ou não aquela etapa. E se não cumpriu, também pode existir essa possibilidade, ele tem que justificar e aí a gente segue o projeto. Mas são essas duas formas. E, em específico, para esse edital, nós vamos fazer os seminários. Então, lá no final, a gente vai fazer um seminário onde todos os 12 projetos vão ser apresentados para a comunidade científica. Então, vai ser um seminário, um formato de um seminário, em que os pesquisadores vão apresentar os resultados, vão apresentar os seus projetos e depois apresentar os seus resultados. E tem o valor também, né? Foi, segundo aqui, até as informações que nós recebemos, destinou um aporte financeiro de mais de 2 milhões de reais para esses projetos, né? E aí eles são divididos, o montante é dividido para pesquisa, para bolsas, e as bolsas que você falou que tem essa duração de 12 meses. E aí dependendo aí da, digamos assim, entre aspas, da patente, né? Do nível de qualificação, que é doutorado, mestrado, e os egressos estudantes têm um valor específico todos os meses a serem recebidos. Mas é importante dizer que desse valor total tem que ter esse relatório financeiro também. O relatório das bolsas é só o relatório técnico-científico, né? Porque a bolsa é para auxiliar o professor ali, para custear, né, o trabalho que ele está desenvolvendo. Porque ele vai ter que ir a campo, ele vai ter que se deslocar para a propriedade, então tem uma série de coisas. Mas a propriedade é lá claro que, em Rorainópolis, na ponta de Amajari. É claro que a gente vai ter toda a logística, por isso que existem os parceiros. Então vai ter toda a logística. Por exemplo, eu preciso de uma casa de apoio. Então, o IATER hoje ele tem uma casa de apoio em todos os municípios. Então, essa casa de apoio o pesquisador vai poder utilizar. Eu preciso ir lá para o Amajari. Tá, o IATER, dentro das possibilidades, pode auxiliar no transporte desse pesquisador, dessa equipe, né? Então, essa parte logística, os parceiros vão auxiliar. É claro, gente, aqui eu não estou prometendo, mas dentro das possibilidades, porque às vezes eles estão com algum programa, estão com alguma ação em execução e não vai ter carro, não vai ter motorista para levar. Mas dentro da normalidade ali, dentro das possibilidades, os parceiros vão fazer toda essa parte de logística também. Então, nesse sentido. E aí, cada projeto vai receber um auxílio financeiro de R$43 mil. Então, esse auxílio financeiro de R$43 mil é para auxiliar ali no desenvolvimento da pesquisa, que é aquele valor que eu te falei, que eles podem comprar insumos, podem comprar equipamento e tudo mais. Esses itens financiáveis, eles podem ser aí de consumo, pode ser despesa com transporte, pode ser serviço de terceiros, né? Pode ser materiais, equipamentos. Então, lá no edital a gente tem lá uma série de itens que são elegíveis à aquisição e os que não podem, né? Então, essas são algumas regras aí de controle interno e controle de prestação de contas. Então, tem muito trabalho para frente ainda, né? Tem trabalho, mas é bom. O trabalho é bom. As inscrições, elas vão até o dia 21/2, né? Então, até o dia 21/2, a gente está recebendo, por meio do nosso sistema, o SIGFAPER, as inscrições dos projetos, né? E aí, a partir do dia 24/3, a gente já tem a relação das propostas que vão para avaliação de mérito. É interessante que a gente vai fazer essa avaliação, são 3 etapas de avaliação. Isso de fevereiro, né? Na verdade, as inscrições vão até dia 21 de fevereiro. 24 já tem esse panorama. 24 de março. Março, né? Isso, porque aí tem que fazer toda a análise dos projetos para poder... ler, fazer as avaliações. Para fazer o enquadramento, É importante a gente falar que as avaliações, elas vão ser feitas em algumas etapas. Então, a gente tem a parte de enquadramento, e aí é importante que o pesquisador ele se atente para as documentações que o edital solicita, né? Porque essas documentações, elas são necessárias para fazer o enquadramento.
Então, são informações que a gente precisa. Então, por exemplo, a gente vai precisar da carta de anuência da instituição, que esse pesquisador é vinculado. Então, o professor é vinculado lá ao Instituto Federal. Então, o Instituto Federal precisa emitir uma carta de anuência desse pesquisador que vai participar do programa. Então, se ele não apresenta, o projeto é maravilhoso, o projeto é muito bom, mas não tem uma documentação, ele não vai passar do enquadramento, porque não tem essa carta de anuência, né? Então, é preciso se atentar para essas normas. Então, a primeira etapa é a etapa de enquadramento, que é justamente verificar se a documentação exigida está certa. A segunda etapa é a avaliação dos especialistas. Então, na segunda etapa, a gente vai fazer uma avaliação, a gente chama de avaliação cega. Os projetos vão ser distribuídos para especialistas com a mesma titulação e eles vão fazer o que a gente chama de avaliação de mérito, ou seja, é o mérito científico dos projetos, que aí tem alguns critérios, né? Que é os critérios técnicos científicos, a possibilidade de expansão da pesquisa, se existe cooperação científica entre as instituições locais, que é muito importante para poder fortalecer o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado, se a pesquisa ela vai trazer resultados com aplicabilidade, né? Porque às vezes a gente tem pesquisa que não tem um resultado que possa ser aplicável. Então, esses são alguns pontos da avaliação de mérito, que vão ser feitos por especialistas da mesma área. Não há reprovação, há um único momento de reprovação, mesmo no enquadramento. Aqui são classificação, a gente vai classificar apenas por nota, então vai ter um barema, e aí vai classificar por nota. E depois vai para outra etapa, que é a avaliação da comissão. Então, feito essa primeira avaliação com os avaliadores, já se tem as melhores propostas classificadas por mérito científico, que é a primeira questão. Depois eles vão fazer a apresentação oral dessas propostas, justamente para que as secretarias entendam se aquele projeto vai atender a demanda que se precisa. É aqui que vão acontecer os ajustes. Então, olha, eu vou fazer uma pesquisa assim assado no Amajari. Olha, mas aí... Não, mas olha, eu estou precisando de uma pesquisa desse tipo aí, mas não no Amajari, lá no Alto Alegre. Você consegue mudar do Amajari para o Alto Alegre? Então, nessa avaliação, onde que vai fazer esses ajustes que você perguntou lá no início, como é que vai ser definido essas propriedades que vão ser realizadas as pesquisas? Porque a primeira coisa é que você, o proprietário precisa querer que a pesquisa seja feita, né? Não tem como a gente... Então, isso invadir um terreno não também. dá, tem que ter toda essa autorização legal, tudo bonitinho. Então, a primeira, nesse momento é onde isso vai ser discutido. Ele vai apresentar a proposta oralmente e aí essa comissão de avaliação formada por especialistas e pelos técnicos vinculados de cada instituição parceira vai poder analisar esses projetos para verificar inclusive a viabilidade de aplicação prática desses projetos. E aí a última etapa vai ser o comitê gestor. Nesse edital existe um comitê gestor. Esse comitê gestor vai somente ratificar ali o que foi decidido nas duas primeiras avaliações. Que aí a gente vai pegar as duas primeiras, a de mérito e a questão do comitê científico e fazer ali validar essa avaliação para poder publicar. Então, são essas as etapas. A previsão é que os pesquisadores comecem as pesquisas lá em maio. Em maio, agora, de 2025. Nossa, já é rápido, né? Em maio. Para dar tempo, né? Senão a gente pega aí senão fica muito para final do ano e aí fica difícil. Mas lá em maio, junho no máximo, a gente consegue... Está tentando trabalhar com esse calendário. É claro que pode mudar ao longo do caminho, mas a ideia é trabalhar com esse calendário, de começar as pesquisas em maio, junho. Então, só lembrando aqui, para quem está nos acompanhando, as informações do edital estão no site da FAPER, com 2 R's no final, .rr.gov.br, e lá tem...
eu tô aqui com o site aberto, lá você vai em programas, e aí em programas tem agroambiental, você clica em agroambiental, e aí você tem acesso às informações e ao link do edital, onde você pode ter acesso, então, ao restante, né, de todos os detalhes e os critérios que devem ser estabelecidos para fazer a inscrição nesse edital. Então, assim, queria que você reforçasse o convite a esses pesquisadores, alunos, estudantes, professores, a participarem desse processo realmente de pesquisa do nosso estado de Roraima. Isso. Novamente, eu convido a todos os pesquisadores, os professores doutores aí das áreas elegíveis, que façam seus projetos, façam as propostas. Eu acho que vai ser uma chamada muito bacana. A gente vai ter um resultado muito bonito aí no final. Eu acredito que a gente vai ter resultados realmente que possam contribuir para as políticas públicas no estado de Roraima. E é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Ele precisa ser hoje já é um edital inovador, né, nesse sentido, e eu acredito que a gente tenha grandes possibilidades de repetir essa chamada nos próximos anos, mas a gente precisa da participação dos pesquisadores. Então, quanto mais projeto, melhor. Lembrando que, dependendo da quantidade de projetos que forem submetidos, a gente ainda tem a possibilidade de aumentar e de expandir esses projetos, né? Hoje a previsão orçamentária são para 12 projetos, mas se a gente tiver uma grande quantidade de propostas, se tiverem propostas muito boas, a gente pode sim tentar, dentro do orçamento, aumentar a quantidade de projetos, sim, né? Isso tudo depende de como vão vir os projetos e da qualidade dos projetos. Então, pronto, está feito o convite aí para todos os pesquisadores e quero parabenizar, agradecer que você tenha vindo aqui também esclarecer e tirar dúvidas, mas parabenizar pela iniciativa da FAPED de produzir, né, esse próprio material científico aqui no nosso estado, voltado para as comunidades, para os produtores indígenas e fazer aí conhecido o que se é produzido em Roraima e, principalmente, trazer inovações para as produções e para a agricultura familiar indígena. Parabéns. Agradeço aqui a oportunidade de falar com os pesquisadores e quero novamente reforçar, é importante a participação de todos. Nós estamos agora com um cronograma de divulgação, então a gente deve ir em todas as instituições de ensino divulgar, né? Então, participe. A gente vai divulgar os calendários junto às pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa dessas instituições. A gente vai estar divulgando, vai estar conversando pessoalmente com esses pesquisadores para mostrar, para apresentar a proposta, para apresentar o edital, né? E qualquer dúvida a gente está à disposição por e-mail, por telefone, presencialmente. Se quiser ir lá na FAPER tomar um café com a gente, fique à vontade. Então é isso, convite feito. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito sucesso. Obrigado. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir esta e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.